Nós vamos continuar o item 4 para finalizar a apostila da semana passada e começar essa parte final da apostila que nós já postamos hoje. Quem que poderia ler para... Só antes de começar a leitura, lembrando que o processo aqui, ele está se dando dentro do centro daquela instituição que o Silvério Carlos é o responsável, né? E o rapaz que tentou matá-lo é levado em desdobramento durante a noite, durante o sono, para o centro, no local onde são feitas as reuniões de desobsessão. O Silvério também é levado em desdobramento para atuar como médium na espiritualidade, tá? Para uma outra entidade mais assim, endurecida, mais sofredora, que precisa estar conectada ao Silvério para poder sentir e perceber melhor tudo que vai ser passado pelo Dr. Arquimedes, que irá ajudá-la, né? Ajudar essa entidade. Essa entidade, que era o obsessor do Almério, que tentou matar o Silvério, também será levada, né? Ela já se encontra lá dentro do centro. Então, na verdade, todo o desenrolar dessa apostila hoje, e dos trechos que serão lidos, está dentro desse contexto, de uma terapia que seria praticamente uma reunião de desobsessão, só que sendo feita no plano espiritual, especificamente dentro do centro espírita, no ambiente da reunião, onde são feitas as reuniões mediúnicas. Nos nossos centros espíritas ocorre a mesma coisa. Nós temos várias reuniões que são feitas durante a madrugada, durante a noite, mesmo quando não tem reunião no centro, né? Ele é um posto de socorro avançado de alguma colônia espiritual. Em geral, todo centro espírita está ligado a alguma colônia, algum posto de socorro. Então, espíritos que ali são levados para tratamento, espíritos que vão ali trabalhar, eles em geral têm uma conexão. Os espíritos que são socorridos ali são levados para essa colônia, ou para esse posto de socorro, para essa cidade espiritual, onde esse centro está vinculado. Então, há muito trabalho sendo feito nesse outro plano da vida, tá? Então, quem que poderia fazer para a gente a leitura, para a gente começar, seria anti-argumentação segura do benfeitor. Quem que poderia Qual fazer para a página, gente, por amor? favor? Qual página? Aqui no livro novo é no 194. Tá, eu posso fazer. Vai começar onde, amor? Anti-argumentação segura do benfeitor. Anti-argumentação segura do benfeitor. É o último, quase o penúltimo parágrafo. 194? Moniquinha, é nesse livro aqui, no livro novo, É entendeu? nesse, é esse que eu tô. É esse que eu tô. No meu livro novo é na página 190. Eu não tô achando aqui, não, amor. Vai na 190, Mônica. É o livro No meu novo. é 192. É porque muda a edição, É eles vão mudando cento e folha. noventa. Como é que começa em qual frase, Paixão? Anti-argumentação Anti-argumentação segura do segura. benfeitor. 190 no meu. O meu também. De cima para baixo é o quarto parágrafo. De baixo para cima, aliás. De baixo para cima. Se vocês quiserem ler, pode ler que eu vou procurar aqui, não tô achando, Lê não. então, Valéria, por favor. Tá. Ante a argumentação segura do benfeitor, o infeliz refugiou-se no silêncio e na meditação. Perfeitamente lúcido e acostumado a transitar em nossa esfera de ação, Silvério Carlos encontrava-se em atitude respeitosa, receptiva, porque havia percebido que seria utilizado mediunicamente, nos deslindar do drama que deveria ser atendido naquela oportunidade. Após conduzirmos o alucinado que programara a quase tragédia, fui concitado psiquicamente pelo mentor a despertá-lo. O que fiz? Aplicando-lhe energias nos chakras coronário e cerebral. Lentamente, ele se apercebeu que estava ocorrendo e, tomado de injustificável fúria, brandou. Que desejam de mim, covardes espirituais? O amigo poderá denominarmos como lhe aprouver, elucidou o mentor. Nunca, porém, como covardes,
desde que não agimos na sombra da obsessão, nem nos escondemos na noite do crime. Antes estamos sempre diante da luz, da grande luz da verdade e do dever. Nosso objetivo, porém, vai além do debate de palavras insensatas, havendo-te convocado para a responsabilidade mais grave. A um sinal especial, o médio abnegado concentrou-se no adversário desencarnado, que foi atraído como uma limalha de ferro na direção de poderoso ímã. Vimos-lo envolver o perispírito do intermediário em desdobramento, praticamente se fundindo nos campos vibratórios sutis, transfigurando, plasmando umas faces de ferocidade quase animalesca. Baba peçonhenta começou a escorrer-lhe dos cantos da boca retorcidos. Esgares nervosos sacudiram-no e, num movimento brusco, abandonou a postura convencional que estava na cadeira, afastando-se grotescamente. Dr. Arquimedes manteve-se em grande serenidade, demonstrando saber o que iria acontecer, enquanto todos orávamos com surpresa e piedade, contrastando a infinita variedade de ocorrências e fenômenos que permanecem ocultos no ser imortal. Ainda não tiveram oportunidade de participar de um evento mediúnico daquela natureza, com as características estranhas em que se apresentava. O comunicante tentou expressar-se verbalmente, mas não foi além de gemidos e sons desconexos, que mais o afligiam e revoltavam. O amigo Germano foi convidado a aplicar-lhe bioenergia, retirando as espessas camadas vibratórias em que se debatia prisioneiro, para logo concentrar o esforço no plexo solar e na área cardíaca, que expeliam densas vibrações que logo eram diluídas no ambiente. Em descontrole quase total, o espírito incorporado das delicadas engrenagens perispirituais de Silvério, tentando desembaraçar-se das forças asfixiantes, terminou por atirar-se ao solo, estorcegando dolorosamente. Tratava-se de um espetáculo constrangedor. Era triste a constatação de como o ser prefere progredir à força de graves aflições, quando poderia eleger a suavidade do amor como felizes rendimentos emocionais. A realidade, porém, ali estava em toda a sua patética. Meu irmão, começou o médico devotado, que fizeste de ti mesmo? Onde a tua racionalidade? Onde as tuas conquistas morais? Retornas psiquicamente às faixas inferiores das quais já te deverias haver libertado. O ódio que acumulas injustificavelmente te deforma, ferindo-te a constituição modeladora e volves ao primarismo. Embora a teimosia e revolta, continuas filhos de Deus. E o Pai generoso concede-te esta oportunidade para que te recuperes. Não temas, nem te debatas inutilmente, não lutes contra o aguilhão. Dele emanavam ondas especiais que envolviam o paciente, enquanto a palavra lhe era dirigida, acalmando, quase lhe provocando choro renovador. Ok, Valéria, valeu. Nossa, o cara deu livre acesso ao ódio que ele sentia, né? Sim. Na semana passada, nós vimos as orientações que havia sido passado ao Almério, né? Dessa vez é o obsessor do Almério. O Almério está em desdobramento, porque ele é encarnado. Esse espírito é o que estava junto com o Almério, junto com um grupo grande de entidades, mas era o espírito mais assim aguerrido, que estava preso ao Almério. O doutor Arquimedes teve que agir mais vigorosamente para fazer aquela separação. E aí esse espírito foi levado para dentro do centro, ficou lá e depois ele é desperto para esse processo aqui. Aí nós temos uma coisa muito interessante que é pouco comentado dentro da doutrina espírita. Nós temos algumas referências em alguns livros, mas é na obra de Manuel Filomeno que a gente encontra com mais frequência menções a esse tipo de trabalho, que é um processo mediúnico no plano espiritual, tá?
Quer dizer, isso no caso, quando a gente fala plano espiritual, estamos nos referindo aqui a regiões mais próximas da Terra, né? A psicosfera terrena, toda a parte astral que envolve a Terra nas suas diferentes camadas vibratórias, tá? Dentro dessa psicosfera da Terra, nós encontramos esses fenômenos. E é muito interessante a gente observar isso, porque esse é um tratamento bastante eficaz, apesar de a gente nunca ter parado para pensar dessa forma. Mas se você tem obsessão de encarnado para encarnado, obsessão de encarnado para desencarnado, entre encarnados e obsessão de desencarnado para encarnado, você vai ter também a doutrinação ou a desobsessão acontecendo nessas mesmas formas, né? Nesse caso, uma desobsessão é de um desencarnado feita por outro desencarnado, que é o Dr. Arquimedes, utilizando como instrumento um espírito em desdobramento. Bom, por que é feito isso? A gente vai descrever um pouco melhor aqui. Apesar de nós não termos assim muito conhecimento desse processo, porque nós temos poucas referências a ele, mas nos parece, uma coisa nos parece clara. Por exemplo, tem muito a ver com fluido vital, tá? Do primeiro fluido vital, que o Silvério carrega no seu perispírito quando se desdobra, porque ele está encarnado. Então, quando ele se desdobra, existe uma camada mais externa do perispírito dele, que nós chamamos de duplo etérico. O duplo etérico é a camada mais densa do perispírito, que só existe enquanto o espírito está encarnado. Quando o espírito desencarna, esse duplo etérico começa a se desmanchar, a se desfazer, porque ele é composto principalmente de fluido vital. E ele é um elemento muito importante nessa conexão com o corpo físico. Nós sabemos que nas reuniões de desobsessão, ou em reuniões de estudo mesmo, que nós já observamos várias vezes essa situação lá no nosso centro, em reuniões nossas lá, que os espíritos são levados até a mesa, próxima à mesa, onde eles acabam encontrando algum médium. Algum participante. Ana Maria, boa noite. Tudo bom? Olá, Zé, olá a todo Encontrando algum participante. E ali, o que acontece? Ocorre o choque anímico. Ele entra em contato com a aura do encarnado, e nessa aura do encarnado, ela está também envolvida em fluido vital, porque nós emitimos um pouco desse fluido também junto com outras radiações nossas, específicas, tanto do perispírito quanto do corpo físico. E a gente sabe que faz muito bem para o espírito o contato com esse fluido vital. Então, como o médium ali em desdobramento é um encarnado que está com seu duplo etérico e, portanto, tem fluido vital preso ao seu perispírito, quando ocorre a incorporação, vamos botar assim, desse espírito mais endurecido no Silvério, em desdobramento, ele recebe os benefícios desse fluido vital também. Por isso que o termo, é uma coisa até que eu queria comentar com vocês, quando fala assim aqui, que eles começam a aplicar passes de bioenergia, tá? Vejam, deixa eu ver se eu acho a passagem aqui que a Valerinha tinha lido. Pi, 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 pi. Se eu consigo achar. Aí bota assim, ele bota assim, o amigo Germano, isso depois que ele tinha incorporado no Silvério. O amigo Germano foi convidado a aplicar-lhe bioenergia, retirando as espessas camadas vibratórias em que se debatia prisioneiro. Mas olha só, bioenergia, quando você fala bio, você está se referindo a um ser orgânico, tá? A uma estrutura orgânica. Então tem a ver com fluido vital. Não daria para ter um passe de bioenergia se nós tivéssemos dois desencarnados, porque nenhum deles tem fluido vital dentro deles, no perispírito deles, a não ser que o espírito estivesse buscando fluido vital em algum local no plano terrestre e conduzindo ao plano espiritual. Aí isso poderia falar em bioenergia. Ali o provável, quando ele usa esse termo, é porque ele está usando a bioenergia do Silvério, que está servindo de médio de incorporação, médio psicofônico, para essa entidade, tá? Então aqui nós temos um tratamento primeiro de choque anímico, primeiro ponto.
que é muito benéfico para o espírito ficar mais calmo, mais tranquilo, diminuir um pouco a dor e a aflição dele. O segundo ponto da necessidade de um médium para isso é que quando você tem uma entidade como o Dr. Arquimedes de condição mais evoluída, fica mais difícil para um espírito muito rebelde, muito assim, com um pensamento ainda muito inferior, muito negativo, ouvir o que uma entidade dessa natureza está falando. Mas se ele estiver vinculado a um médium em desdobramento, ou que fosse um espírito desencarnado que servisse para esse propósito, ele teria que ser um espírito de condição inferior, entre aspas, vamos dizer assim, dizer, em relação ao Dr. Arquimedes, para que ele fosse mais próximo à vibração dele, da vibração desse espírito comunicante. Não pode haver diferença assim tão grande, senão não teria sentido, né, esse processo. Fica mais fácil a comunicação, o espírito entender aquilo que está sendo colocado pelo Dr. Arquimedes. Outra coisa também é que ele fica meio que manietado, meio que preso dentro do processo dessa incorporação, que não é um termo muito correto, mas ele se aplica bem a esse caso aqui. Por quê? Porque ele não consegue sair daquele estado que ele está preso ao perispírito do Silvério. E aí ele é obrigado a ouvir o que está sendo falado, ele não tem como correr, como fugir. Então esse processo é muito importante, esse tratamento. E ele parece ser feito, já vem sendo feito há milhares de anos aqui na Terra, por médiuns em desdobramento que são utilizados nessas tarefas, muito antes da codificação espírita. Com a codificação espírita, a gente começou a desenvolver essas tarefas dentro de centros espíritas também, mas eu acho que para cada desobsessão dentro de um centro espírita, centenas são feitas no plano espiritual. Por quê? Porque você não tem como ter muitas incorporações de espíritos sofredores em encarnados. O médium encarnado, quando ele está numa mesa mediúnica, o aconselhável é que ele, não ele receba no máximo duas a três entidades sofredoras, porque ele se desgasta muito. Eventualmente a gente vê grupos espiritualistas e tudo mais, até mesmo dentro da Umbanda, né? Nós vamos achar com mais frequência médios recebendo um monte de espíritos e tal, mas isso não é uma coisa aconselhável, tá? O próprio André Luiz, naquele livro Desobsessão, ele coloca esse limite até de dois, eu acho, mas vamos dizer, dois, três seria possível, mais do que isso não. Então você numa reunião que você tenha, sei lá, 6, 7 médiuns na mesa, você vai receber 18 entidades ali, 20 entidades no máximo, estourando isso. Pode ser que seja menos. Depende muito, porque às vezes uma só entidade desgasta demais o médium, às vezes você vai poder ter uma incorporação. Então a gente não consegue fazer uma quantidade muito grande de tratamentos numa reunião mediúnica, mesmo com 8, 9, 10 médios, se for o caso. Em geral, não tem tantos médios assim na reunião, mas digamos que tivesse, não se conseguiria fazer mais do que 20, 25 mais ou menos desobsessões, né? Tratamentos. E a quantidade de espíritos necessitando de auxílio é muito maior. Então, é claro que a espiritualidade ela tem vários recursos para realizar esse tratamento no plano espiritual, utilizando desencarnados, que se propõem a ajudar nessa tarefa. São espíritos mais simples, mais humildes, vamos dizer assim, até na sua condição evolutiva, mas de bom coração, que não estão assim tão distantes evolutivamente daquele que vai se comunicar, mas estão moralmente mais jamais habilitados a não cometerem o mal e, portanto, podem servir nesse processo de comunicação, porque eles estão aptos a ouvir o que o mentor, o que o doutrinador espiritual vai falar, enquanto que aquele espírito muito desembrestado ali na mente dele, ele não consegue fazer isso, mas ele estando ligado, vinculado a esse espírito, que seria o médium, né, no plano espiritual, ele acaba sendo meio que obrigado a ouvir, e como ele está conectado ao médium, ele acaba percebendo as impressões que estão sendo registradas pelo médium no que ele ouve o doutrinador falar. Então, essa mediunidade, no caso, essa desobsessão sendo feita no plano espiritual, é muito efetiva. A gente só não tem muita informação desse processo, porque essas coisas têm que vir aos pouquinhos mesmo. Nós não temos como absorver tudo isso, né? Muito bem. Então, item 4.1. O autor espiritual descreve a condição de Almério, esse voltando, tá, gente? É o último
item 3, que nós fizemos na semana passada, descreve a condição de Almério, que passa a refletir sobre toda a argumentação cuidadosa e incisiva do nobre mentor espiritual, que ele havia argumentado muito com Almério. Depois ele vai conversar com ele de novo, a gente vai ver nesse capítulo ainda, ao final do tratamento que foi feito a essa entidade aqui. E dando continuidade ao trabalho, Silvério, que ali também se encontrava em desdobramento durante o sono, apresentava grande lucidez pela sua condição evolutiva e por estar acostumado a esse tipo de trabalho. Então, para o Silvério, o desdobramento para ele, tranquilo, ele se desdobra, ele percebe as coisas que estão acontecendo quase como se ele tivesse encarnado. A lucidez dele é muito grande, o que é difícil, né? Porque normalmente quando nós nos desdobramos, nós ficamos um pouco perdidos, um pouco desorientados, mas ele está tão treinado nessa tarefa e já tão, assim, digamos, evoluído espiritualmente, que ele consegue transitar bem nesse plano. O que não quer dizer que quando ele volte para o corpo físico, ele se lembre da tarefa que fez, tá? Eu acho que muitos desses médiuns recebem a bênção do esquecimento dessas tarefas realizadas no plano espiritual, porque muitas delas são dolorosas, muitas delas são visões tristes, visões de sofrimento de muitas entidades. Então ele se presta a esse auxílio, depois retorna ao corpo físico, eventualmente ele pode se lembrar, mas nem sempre ele vai se lembrar dos tratamentos que foram realizados. Por que que ele não se lembra? Porque o aprendizado está realizado, está feito. O treinamento para ele está feito, digamos assim. A habilidade de realizar essa tarefa ele está desenvolvendo de qualquer forma. A memória dele está registrada no nível subconsciente, então ela vai ser acessada em outras circunstâncias. Para que ele não misture no dia a dia dele, que tem tantas tarefas para serem realizadas, tantas pessoas encarnadas e desencarnadas para serem tratadas, ele não misture com um monte de memórias de trabalho, de tarefas feitas no plano espiritual. O servidor do bem, ele tem que fazer a sua tarefa e seguir em frente, né? Ele precisa seguir em frente. Eventualmente, ficam casos em que ele precisa continuar dando assistência. Aí é diferente, porque o tratamento está em andamento. Mas o tratamento terminou, que é o caso que acontece aqui nesse capítulo, ele segue em frente, não fica pensando o tempo todo na tarefa que ele fez lá no semana passada, ontem, hoje à noite. Não, ele segue em frente, porque ele tem um monte de tarefas pela frente no dia que começa na vida dele. Um monte de irmãos em sofrimento que irão procurá-lo. Então, assim, ele faz a tarefa e segue em frente, tá? O espírito que dominara mais fortemente Almério é então despertado do sono induzido em que se encontrava e apresenta um quadro de revolta por estar contido ali. Quando Silvério entra em concentração e logo ocorre o fenômeno, a gente bota incorporação entre aspas, gente, porque o termo não é o mais adequado, né? Psicofonia, e também porque é algo que está sendo feito no plano espiritual. Ele tem algumas diferenças do que é feito aqui na Terra, mas em essência vai dar um resultado parecido, tá? O resultado final vai ser muito parecido. Em que o espírito adversário de Silvério é imediatamente atraído ao perispírito do médium, ocorrendo um fenômeno mediúnico no plano espiritual. Imediatamente se verifica uma transfiguração espiritual de Silvério, cujo perispírito assume uma forma quase animalesca. Então, assim, por que essa transfiguração ocorre pelo sofrimento do indivíduo que é o obsessor dele? Esse obsessor, ele está sob domínio também de espíritos trevosos, que a gente vai ver, mas ele traz ele próprio um ódio muito grande ainda no passado. Só que ele já traz isso por muito tempo, entendeu? Então ele já teve muitos momentos também de ter a oportunidade de pensar em não mais fazer isso. Mas como ele está ainda também sob esse domínio, que a gente vai ver, dessas entidades trevosas, ele acaba não tendo muito tempo para conseguir, ou não tendo recursos para ele rever a sua posição. Por isso, a necessidade de uma cirurgia espiritual que vai ser feita, do tratamento que vai ser feito a essa entidade, inclusive com recurso de regressão de memória. O que chama a atenção também, eu queria destacar isso daqui, nesse capítulo que a gente está estudando e nos próximos textos que nós vamos ler, é
a complexidade do processo obsessivo, né? A gravidade desse processo, os recursos que a espiritualidade menos esclarecida pode utilizar para prejudicar tarefas do bem e para exercer domínio sobre encarnados que estão absolutamente desavisados, distraídos, caminhando pela Terra sem um objetivo, sem um significado, sem um sentido, né? E se tornam presas fáceis quando começam a cometer equívocos. Mas só que não é só essa obsessão. Aqui nós temos duas obsessões. Nós temos a obsessão do Almério por essa entidade que está sendo doutrinada agora, e a obsessão dessa entidade por outras entidades que a controlam. Então a gente tem uma dupla obsessão dessas entidades muito inferiores de região umbralina sobre essa entidade e dessa entidade agora sobre o Almério. Então a gente observa que há uma escala também na forma, às vezes, como a intenção dessas entidades muito inferiores podem afetar um encarnado. Elas ocorrem mediante certos recursos que nós veremos aqui, que são muito sérios. Um deles não é o que aconteceu aqui, mas, por exemplo, acontece com certa frequência, são obsessões durante o sono, em que, estando em desdobramento, o encarnado se desdobra e os seus obsessores irão por processos de hipnose induzir comandos mentais nesse encarnado em desdobramento. Isso a gente sabe que acontece porque esses comandos eram também feitos em experimentos envolvendo pessoas que eram hipnotizadas. Então, no processo hipnótico, hoje isso é meio assim, eticamente é questionável fazer esse tipo de experimento. Então, acho que não se faz nem mais isso. Mas lá no início do século XX, final do século XIX, inclusive com pacientes, né, que tinham problemas de histeria grave, se faziam esse processo. Você colocava um comando, por exemplo, você chegava para o paciente em estado hipnótico e aí colocava um comando, olha, meio-dia, vamos supor que isso fosse à noite, estivesse sendo feito, a meio-dia de amanhã, você vai sair daqui, você vai na rua e vai fazer tal coisa. A pessoa, quando chegava meio-dia, ela sentia uma compulsão por fazer isso no dia seguinte. Ela não sabia por quê, mas o subconsciente dela estava mandando isso para ela, porque é como se fosse um comando que foi colocado ali. Então, assim, nós somos suscetíveis de muitas formas de influenciação, né? E a obsessão por hipnose no sono é uma das técnicas utilizadas por obsessores. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, né, em ter uma observação muito cuidadosa do nosso comportamento, do nosso emocional, para identificar esses padrões que podem indicar processos obsessivos, tá bom? Bom, 4.2. Nesse fenômeno, observamos que o espírito comunicante, nesse caso essa entidade, né, que a gente não sabe o nome dela, não tem muita opção. A atração para a conexão com Silvério independe da sua vontade, o que lhe causa, em primeiro momento, grande revolta e tentativa de se desvencilhar. O que também acontece na mesa mediúnica de encarnados, tá? O espírito, muitas vezes, ele incorpora, digamos, sem impor resistência, e às vezes ele é atraído para o processo mediúnico e ele não tem como ele se desvencilhar quando ele percebe, ele é levado meio que assim num estado, não vou dizer assim de dormindo, mas ele é um estado semiconsciente. Então, quando ele percebe, ele já está preso dentro do campo vibratório do médium e ele se debate e tenta sair dali e não consegue. Então, essa é uma das vantagens do processo digamos assim, da desobsessão, usando um médium, porque o espírito fica contido dentro desse processo e ele é obrigado a ouvir e sentir aquilo que o médium está ouvindo e sentindo, tá? Então, não tem jeito, gente. Para um espírito muito rebelde, as soluções são mais drásticas, né? Se não há outro jeito. Se essa é a melhor forma de ajudá-lo, de tirar ele daquela situação, que seja feita dessa forma, né?
Encontra inicialmente dificuldade para a comunicação. Germano aplicara passes dispersivos no plexo solar e cardíaco, visando diminuir a agitação emocional. E observava-se que densas energias iam sendo expelidas da junção perispiritual entre Silvério e o infeliz obsessor. Então ele vai aplicando, o Germano vai aplicando os passos, ele fala ali em bioenergia, né, como nós comentamos no início. Isso vai tirando aquelas camadas mais densas. Vejam, essas camadas densas que são dispersas, são retiradas pelos passos dispersivos, elas vão ajudar naquele momento no processo da comunicação, vai diminuir o nível de agonia que o espírito está sentindo, a resistência ao entendimento. Então você vai tirar aquelas formas, aqueles cascões astrais que ele estabeleceu em torno do perispírito dele. Bom, isso, beleza, você faz isso, faz o tratamento. Agora, se ele é invigilante nesse processo, se ele, por uso do seu livre-arbítrio, retoma os velhos hábitos, ele vai formar de novo esse material dentro do perispírito dele, tá? Isso não é um processo decisivo, final, que o indivíduo, a partir dali, a vida dele muda completamente. Não é isso. O processo é para que ele, no tratamento, ele ouça e possa raciocinar melhor para que a regressão hipnótica que vai ser feita aqui, regressão de memória, possa ser bem realizada, traz uma certa tranquilidade ao espírito. Agora, se ele vai conseguir se manter sem essas formações densas, grossas, vibrações pesadas no seu perispírito, vai depender de como ele vai manter o estado cognitivo e emocional dele daí para frente. Mas não resta dúvida que é um mecanismo extraordinário, porque sem ele não se conseguiria conversar com esse espírito, não se conseguiria ter bons resultados. Isso aumenta muito a chance dos resultados positivos. E se o resultado for positivo, ele vai agregar muito pouco, ainda vai voltar a agregar porque ele tem os automatismos mentais dele. Mas ele vai agregar pouco material enfermiço ao seu perispírito, tá? Se contorcendo no chão, o espírito tem a ele dirigidas palavras de carinho, advertências e orientação. Mas toda palavra emitida pelo Dr. Arquimedes era acompanhada de forte magnetismo, de ondas de pensamento elevados que iam ajudando na recuperação e equilíbrio do espírito enfermo. Então, assim, não é só a palavra. Falar, até papagaio fala, né? Como se diz o ditado. Falar com emoção, com autoridade, é, falar com o desejo de ajudar aquele espírito, de orientar, de ajudá-lo. Isso faz com que muitas ondas mentais também venham juntos. E isso, por si só, também é um processo de tratamento que ocorre. É um grande magnetismo que envolve esses espíritos, como o Dr. Arquimedes, como esses doutrinadores de elevada condição. Tá? Muito bem, vamos para a próxima parte agora, que é Convocados a auxiliar Ângelo e Germano. Quem que poderia ler para a gente, por favor? Eu posso ler. Ok, ok, Liz, pode ler, por favor, então. Convocados a auxiliar, Ângelo e Germano ergueram-no do solo e o conduziram a uma das camas preparadas para recebê-lo. Sentindo-se menos aflito e respirando com relativa calma, o mentor propôs, em um transe superficial hipnótico, que ele recuasse. A palavra doce e profunda penetrou-lhe nos arquivos do inconsciente, direcionando-o a determinado período próximo, e ele exclamou: Vejo-me em uma furna sombria, iluminada por achotes vermelhos, sob vigilância de figuras satânicas. Estou deitado e deverei passar por um tratamento cirúrgico. Adormeço, sinto dores ao despertar. Fizemos-lhe um implante, afirmou um dos cirurgiões, verdadeiro monstro espiritual.
para ser comandado à distância por nós. A partir de agora, você fará exatamente o que desejarmos. O nosso inimigo é o crucificado Nazareno, a quem detestamos, na impossibilidade momentânea de atingi-lo. Iremos desestimular o trabalho de Silvério Carlos, seu subalterno e cupincha, objetivando retirá-lo do corpo. Você é nosso robô. Agora vá e encontre lugar para a desincumbência do seu trabalho. Sinto-me aturdido, porque eu, qual a minha ligação com o infame a quem devo destruir? Recue mais, impôs-lhes Dr. Arquimedes. Viaje através do tempo. Estamos longe, por volta de 1490, em Granada, na Espanha. A velha cidade fundada pelos mouros no século VIII houvera atingido o auge do progresso desde o século XIII, tornando-lhes a última fortaleza, considerada inexpugnável nesse país, quando foi quase destruída e reconquistada pelos reis Fernando e Isabel. Embora os 60.000 homens convocados para defendê-la, tombando em definitivo em 1492, logo depois de se tornando sede de arcebispado, portanto, sob a governança clerical. Passados 118 anos, em face do decreto de expulsão dos mouros da Espanha, Granada entrou em decadência, nada obstante as glórias da sua cultura e de suas edificações que permanecerão para o futuro. Detenha-se na primeira fase, em 1492. O espírito, estimulado a recuar, começou a transfigurar-se, a mover-se em dolorosas contrações, em rudes espasmos que o afligiam. De imediato, assumindo outro aspecto, com características mouras, começou a blasfemar. Quando os abjetos cristãos irão entender que esta terra é nossa, a nossa fé é sublime e nossos projetos são designificadores. Matar-nos-ão, sim, em face do número de soldados de que dispõem, porém não destruirão o Islã contra o qual lutam encarniçadamente há séculos. Dizem que o seu guia morreu numa cruz, e o mereceu, porque a humildade que pregava não passava de uma farsa para atrair os miseráveis, como ele, a fim de conquistar o trono de Israel. Fracassado o golpe infeliz, voltam-se contra nós, os libertadores da ignorância e do mal. O mentor preferiu não discutir, sugerindo: recorde-se mais, revivendo os acontecimentos que tiveram lugar após a queda da cidade. Estou encarcerado num imundo porão com outros heróis que sucumbiram no fragor da batalha desigual. Corpos apodrecidos multiplicam-se sobre as palhas fétidas. Há ferros preso a uma parede imunda. Acompanha o julgamento das vítimas. As sombras sórdidas dos religiosos são projetadas pelas labaredas crepitantes da fornalha que arde. Arrastam-me, escolceiam-me, aplicam-me látego aguçado nas pontas metálicas, que mais me dilaceram as carnes rasgadas. Sou um destroço humano. Exigem-me arrependimento, que me confesse, que revele onde se encontram os nossos tesouros guardados na Alhambra. Vejo o infame espanhol, aspecto cadavérico, frio e inclemente. Manda que me torturem, golpeando-me os órgãos genitais, que produzem dores insuportáveis. Desmaio e desperto sob jorros d'água de imundos baldes. E as vozes gritam-me que revele o lugar onde estão o ouro e as joias, que serei perdoado. Não posso raciocinar. Não tenho forças para falar. Arrancam-me as unhas uma a uma, desfaleço. Uma lança mal aplicada encerra minha vida. Não morro.
Enlouqueço e sou recebido por uma horda de extravagantes alucinados que me arrebatam. Realmente, meu irmão, informou o mentor. Aí começam os ódios irracionais que os julgirão. Você e o nosso seu velho Carlos. O passado é o leito onde dormem as nossas desavenças, que despertam no tempo, carregadas de infelicidades, exigindo-nos modificação de atitude. O maldito que me destruiu em nome do seu pastor continua a seu soldo, e justo, portanto, que nossos maiorais, defendendo nossa crença, exijam-lhe a hedionda existência, a fim de que também seja julgado e atirado aos infernos, de onde procedo por sua culpa. Ok, Laís. Obrigado. De nada. Muito bem, é uma passagem bem triste, né? Bem tenebrosa, mas olha, muitos de nós estivemos nos dois lados desse processo em, em tempos, em séculos passados, né? E a gente observa também que, você vê, se o velho Carlos era um sacerdote ou um monge, possivelmente dominicano, que eram os que eram mais ferozes, né, na Inquisição, e ele era muito perverso naquilo que ele estava fazendo, né? Ainda que ele o fizesse em nome da fé ou o que fosse, mas nada justificava agir dessa forma. E também havia uma, digamos assim, uma questão aí de poder e ganância, né? Porque ele torturava aquele pobre coitado para obter informações de onde estariam os tesouros guardados ali naquela região. Então, assim, é uma situação muito triste, mas a gente observa que seu velho, a gente vai ver depois, após, ora, foram séculos para o seu velho poder se recuperar de todo esse mal que ele fez, participando da Inquisição, mais de uma vez, em mais de uma encarnação. Então, ele vai precisar de séculos de grande sofrimento para ele conseguir chegar à condição digamos assim, de ter purgado toda esse sentimento de culpa que ele trazia e transformar isso num desejo muito grande de ajudar os outros e reparar também junto às pessoas que ele prejudicou tudo aquilo que ele fez. E aí ele se torna, o Silvério se torna um trabalhador, vamos dizer assim, de condição muito elevada. Traz esse passado doloroso, mas que ele já, digamos assim, pagou por seus crimes. Vamos botar assim dessa forma, não é uma maneira muito correta de falar, porque também você poderia passar pelo sofrimento e poderia se revoltar e também não se modificar, né? Resistir a esse processo. No entanto, ele passa por isso, ele aceita, ele se modifica, ele se transforma. Ah, pode falar, Mônica. Pois é, tudo bem? Tudo bom? Ô Zé, só me tira uma dúvida aqui. Quando você falou que ele sofre uma obsessão, e além dessa obsessão, ele ainda está ligado a espíritos que vivem em furnas. Sim, Então, são duas obsessões. sim, duas No caso da obsessões. regressão de vida passadas, ele consegue atingir a esses espíritos que estão nessas condições mais inferiores ainda, que vivem em furnas, em cavernas, nessa mesma coisa da regressão de vidas passadas? Tentar utilizar com eles, né, que você está falando, Porque, tipo assim, ele sofre ajudá-lo. duas obsessões. Uma mais direta, tipo, assim, tô falando do jeito que eu enxergo, dessa mais superficial, mais como essa obsessão simples. Não aqueles que estão, que mandam, ainda que dirigem esses outros obsessores. Sim. Isso conseguiria ser atingido, ser trabalhado? Assim, teria que ser trabalhado nesses mais endurecidos que estão nessas furnas, né? Sim. Teria que ser feito neles. Só que, assim, normalmente nós observamos
que para ser feito esse processo não dá para fazer em todos de uma vez só. Em geral, você escolhe aquele que está mais, como é que eu posso dizer, mais favorável, que já está tendo nele algum sentimento de arrependimento, vamos dizer assim, muito leve que seja, menos motivação para estar. Porque se ele estiver muito motivado a fazer aquilo, e não há qualquer dúvida naquilo que ele tenta fazer, ou seja, o estado dele é de fato de uma alienação completa, a hipnose talvez não produza um resultado satisfatório. É Sim. preciso mais ou menos verificar. É como se fosse assim: imagina um médico que está fazendo ali a anamnese, aí depois ele pega, verifica os exames e tudo mais, e ele vai propor um tratamento para o paciente. Mas ele pode propor um outro tratamento para um outro paciente de acordo com a situação daquele paciente, que tem a mesma doença, mas tenham outros fatores envolvidos. Aqui é um tratamento. A hipnose é um tratamento, mas, por exemplo, uma outra forma de tratamento, você trazer entes queridos aos quais aquele espírito tenha uma grande ligação amorosa do passado. Aqui, Sim. por exemplo, o ódio dessa entidade veio pelas torturas que ela sofreu, comandadas de certa forma ou com a cumplicidade do Silvério. Sim. Mas ele também poderia ser tocado, digamos que ele tivesse no passado, e nós já vimos isso em outros capítulos desse livro, é, uma esposa, filhos e tudo mais que viessem, que ele já nem lembrava mais direito, por tanto ódio que ele cultivava, que viessem para consolá-lo, ajudá-lo e mostrar que ele teria por que se transformar, uma razão para se transformar, que era Sim. reencontrar esses entes queridos. Esse seria um segundo recurso. Um outro Sim. recurso seria a argumentação, mas essa, obviamente, a mãe também, como a Rosana colocou, com certeza. Uhum. O outro recurso seria a argumentação, mas muito difícil com o espírito endurecido. Um quarto recurso seria projeção de quadros do passado, porque nem sempre você consegue a regressão hipnótica, nem sempre é possível. Um espírito, às vezes, muito endurecido, você às vezes não vai conseguir fazer a regressão hipnótica nele. Assim como você tem encarnados que são hipnotizáveis, tem encarnados que não são hipnotizáveis pelas técnicas, pelo menos pelas técnicas que nós conhecemos na matéria. Então, assim, seria possível utilizar esse recurso no plano espiritual, no plano espiritual, nas furnas umbralinas? Sim, seria possível para certos espíritos, mas é preciso que tenha ocorrido algum nível de transformação pelo sofrimento, pelo isolamento que eles ali se encontram, onde ele deseje, de alguma forma, entender o que está acontecendo com ele. Sem isso, seria um gasto de energia, de tempo muito grande, com poucas possibilidades dele Sim. de ser bem sucedido. Mas seria Ser possível sim. tocado, tipo como teve no Memórias do Suicida, Memórias de um Suicida, Sim, que eles fazem aquela, como se fosse um filme passando exatamente. para eles interiorizarem aquilo, tudo que está sendo passado ali, vivenciado. E às vezes uma técnica dessa, por exemplo, como você falou, ela talvez não produza o efeito na hora, mas ele coloca isso para depois ser feito uma segunda tentativa já, onde aquelas memórias ali que foram jogadas para ele, aquelas cenas, já começam a mexer na cabeça do espírito. E aí Como sim, uma semente, né? uma semente, e aí prepara Isso. ele num segundo momento, porque senão se fosse possível usar isso em todos eles seria feita hipnose e nós não teríamos uma região de umbral com furnas umbralinas, Sim, né? sim. É porque Totalmente coerente isso. de fato não tem como usar em todos o mesmo tratamento. São fases, né? São fases, são predisposições onde você vai propor
determinados tipos de tratamento, que podem ser mais agressivos, outros tratamentos mais leves, outros você consegue com a argumentação, outros você consegue com a emoção, com a oração. Então, assim, é bem Sim. variado, Mônica, esse procedimento. Sim. Mas o que você perguntou procede sim, seria possível, desde que identificado a predisposição de uma entidade dessas para ser tocada, pela hipnose, certamente esse recurso seria utilizado, porque seria um ato de Sim. misericórdia, né, para com eles, Sim. né? Obrigada, Zé. Valeu. É, vamos lá então no 5.1. Após o fenômeno da mediunidade de psicofonia do desencarnado para encarnado em desdobramento, onde o objetivo a psicofonia de desencarnado para encarnado que eu estou me referindo é a psicofonia daquela entidade utilizando o perispírito do Silvério, que era um encarnado, apesar dele estar em desdobramento, né? Então, após o fenômeno de mediunidade e psicofonia de desencarnado para encarnado em desdobramento, onde o objetivo, entre outros, eram a possibilidade de choque anímico e um estado forçado de conexão com o médium, de tal forma que a entidade era obrigada a ouvir os esclarecimentos que o nobre mentor lhe trazia, o obsessor. E também tem um detalhe aqui que eu não coloquei, que foi aqueles passes dispersivos realizados pelo Germano para diminuir aquela carga negativa que certamente bloquearia, atrapalharia o processo dessa cirurgia espiritual que vai ser feita aqui. Então, ele foi conduzido a uma maca preparada para recebê-lo. É importante considerar que um espírito em desequilíbrio, livre da conexão mediúnica, ou seja, que não está ligado a um médium pela incorporação psicofônica, ele pode ouvir esclarecimentos, mas o impacto e a emoção dessas informações serão menores do que quando ligado pela mediunidade. Seja porque não há o choque anímico, seja porque quando ele está solto, ele pode não se fixar, ele pode não se concentrar naquilo que o espírito está falando para ele. Mas quando ele está conectado a um médium, seja um médium em desdobramento, no caso aqui dessa entidade, seja numa casa espírita, no médium que está ali lúcido, o espírito ele está preso naquela. E ele troca emoções e sensações e percepções com o médium. Ele troca isso. Ele tem uma sensação de bem-estar que o médium passa para ele, ao mesmo tempo que as percepções que o médium ouve, ele é obrigado a ouvir, então não tem como ele se dispersar muito. Por isso que o processo da mediunidade, seja ela utilizando o encarnado, utilizando durante a noite o encarnado em desdobramento, e terceiro, utilizando um desencarnado como médium, de padrão vibratório um pouco mais baixo, mas como eu disse, um pouco mais baixo, talvez em termos de conhecimento, mas em termos de um estado moral, alguém que deseja ajudar, que deseja fazer o bem e se propõe a essa tarefa com toda a boa vontade. Ele não é uma pessoa, um espírito dotado de grandes conhecimentos, de grandes capacidades, mas ele é um espírito que se propõe a ajudar. Então, ele é um bom médium nessa situação, nessa circunstância, como um elemento de contato entre a entidade mais elevada e o espírito mais endurecido ali, tá? Bom, o próximo passo, visto que o espírito conseguira se acalmar após aqueles procedimentos, era induzi-lo a um transe hipnótico. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, espera aí, acho que vai dar. A um transe hipnótico, onde haveria um processo de regressão de memória. A continuidade do tratamento se daria, então, pela busca de arquivos do inconsciente do que acontecera para aquele espírito chegar a tal ponto de ódio e tentativa de praticar o grave delito contra Silvério. Vejam, quando foi feita a regressão hipnótica, ocorreram 3 passos, né? 3 etapas. A primeira, ele lembrar do implante que foi feito na região, nessas furnas umbralinas. O segundo ponto foi lembrar, lá em 1490, 1492, a queda de Granada, onde ele foi morto ali também, e o Silvério Carlos estava ali presente. Depois ele vai mais à frente, a gente vai ver que depois tem um processo que ele vai mais à frente um pouco, onde
ele mais uma vez sofre, a gente vai ver depois disso aí, ele sofre as consequências, é, de novo, do próprio Silvério Carlos como inquisidor outra vez, dessa vez para que ele renegasse a, a religião islâmica e se tornasse católico, porque foram várias etapas esse processo. Na expulsão definitiva dos mouros da região da Espanha, ocorreu depois. Esse primeiro momento é a tomada de Granada, que estava sob controle dos últimos grupos muçulmanos ali. Foi tomada militarmente. Depois vai acontecer, mais à frente, com o rei Carlos Não, é da o outro, Zé Ronaldo. Oi? Eu tô querendo falar com você e meu filho tá respondendo. Eu não... não, mas fala aí, é o que, Rosa? Esse implante, ele pode persistir por mais de uma encarnação? Creio que não, Rosana, porque o processo reencarnatório ele modifica Anularia? muito, né? Você tem a redução perispirítica, eu acho que ele não suportaria esse processo, não. Mas, por exemplo, se ele desencarna, né? Ele foi colocado esse implante nele, ele desencarna, ele volta lá no Não, umbral, aí vai continuar continua nele. lá naquela. Ele provavelmente Aí continua nele. continua, não é? Continua nele. É isso Agora, que se eu ele tava fosse querendo reencarnar, a saber. modificação é muito grande, né? Que ele sofre ali. É, né? Dificilmente ele nasceria com isso. Até porque seria meio que condenar o espírito numa reencarnação, a já começar numa imensa desvantagem, né? Porque ele estaria sendo meio que comandado, então, assim, seria meio que dizer que a reencarnação para ele já está praticamente fadada ao fracasso, né? Isso não seria uma coisa Perdida. adequada, né? Agora, vejam, É. eles só conseguiram fazer isso nele porque ele guardava um ódio imenso em relação ao Silvério, né? Aí a gente vai dizer assim, mas aí, pô, mas aí o ódio era com razão, porque afinal de contas ele foi torturado, aquela coisa toda. Mas aí a gente teria que retornar mais para trás, né? Quando ocorre o surgimento do islamismo com Maomé e depois todas aquelas guerras, inclusive massacres também contra cristãos, contra judeus, pelos muçulmanos. Então, ele certamente teve crimes do passado que ele estava espiando nessas reencarnações também. Então, a gente também tem que entender isso. Ele não sofreu do nada um sofrimento tão grave desse, nós não chamamos isso de dor evolução, que a gente sempre costuma discernir dor evolução e dor kármica. A dor evolução, em geral, não é tão intensa assim. Ela é uma dor menor, é um incômodo, são situações de frustração, de doenças, de uma série de coisas que nós passamos e que devemos superar, e isso é um aprendizado. A dor intensa como essa, uma dor destruidora como essa, ela tem fator, destruidor do corpo físico, né? Ela tem mecanismos muito fortes do passado. É certamente uma dor kármica, né? Mas como a Valéria falou, em uma parte a gente é vítima, outra hora a gente é algoz. Foi algoz numa encarnação, vai ser vítima na outra, né? E o que acontece também com o próprio Silvério, né? Ele é algoz nessas duas encarnações, vai ser vítima em encarnações posteriores. Aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos deixar para continuar semana que vem, porque já é 8h40, e a gente precisa explicar melhor. Deixa eu botar só uma coisa que termina. 4/6. Termina aqui. Eu queria explicar melhor essa questão, quer dizer, explicar assim, dentro das nossas limitadas possibilidades. Porque essa técnica de colocação de um implante, de retirada de um implante, é algo que nós também ainda é uma coisa nova para a gente. Nova, assim, em termos, né? Esse livro já tem algum tempo, mas eu digo assim, nova em termos de não termos muito material para ir aprofundar isso. Porque nós mal conhecemos o fenômeno mediúnico, por exemplo, e obsessivo, nas suas nuances mais detalhadas. A gente tem nosso conhecimento de mediunidade ainda é um conhecimento muito básico, de uma forma geral, e os conhecimentos obsessivos, que obviamente derivam do próprio processo mediúnico, os processos obsessivos nós agora que vemos tomando, de décadas para cá, que a gente vem tomando detalhes de mais técnicas que são utilizadas e alguns mecanismos, mas mesmo assim o nosso conhecimento ainda é muito limitado. Tanto é limitado
que nas reuniões de desobsessão, nós não conseguimos resultados, digamos assim, se você pegar o melhor grupo de desobsessão, ele vai ter 40% de sucesso naquilo ali. Não adianta falar, eu sei que existem grupos que vão dizer assim, o espírito foi levado para onde? O espírito foi levado para não sei o quê. Todos os espíritos foram levados para algum lugar para ser tratado. Não é assim, gente. Não tem como. O espírito ele tem o livre-arbítrio dele, os casos são complexos, exigem. Cada caso exige uma abordagem que nem sempre o espírito vai aceitar naquele momento. É como um tratamento, digamos, de uma neurose, tá? Não de uma psicose, porque aí é um caso mais complexo, né? Um fator kármico mais complexo. A pessoa tem uma neurose, tá? Grave. Digamos, um transtorno obsessivo compulsivo ou uma fobia muito intensa. Aí ele vai tratar com um psicólogo ou vai tratar com um psiquiatra. O psiquiatra, primeiro, as medicações que ele usa, ele nem sempre sabe quais vão dar resultados, porque os próprios, a gente sabe que medicações psicofármacas psicofármacos dão resultados, em alguns casos, ou uma faixa de casos, mas não se conhece exatamente o mecanismo por que isso acontece, né? Se coloca muita questão no funcionamento de absorção, reabsorção de neurotransmissores, inibição de reabsorção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina, mas isso é muito superficial, não se conhece bem como funciona. Por isso que o psiquiatra fica fazendo tentativas, até o processo ele tem que seguir tentativas até acertar a medicação e a dosagem. E o pior, essa medicação leva tempo para fazer efeito, 2, 3 semanas. Então é uma arte, quase uma arte, uma ciência e uma arte o processo de acertar essas medicações. O psicólogo, por sua vez, vai tentar uma abordagem para tratar esse toque, esse transtorno obsessivo compulsivo. Porém, esse transtorno obsessivo compulsivo pode estar junto com outros problemas. Por exemplo, uma ansiedade muito forte, um trauma do passado que desencadeou. E aí você talvez tivesse que usar uma psicanálise. A outra possibilidade seria um tratamento espiritual, mas todos eles dependem que o indivíduo também tenha a sua parte, né? Que ele se esforce, que ele tente, que ele busque também e tenha também um grupo de apoio em torno dele. E tudo isso é complexo de você obter. Estou falando aqui em termos de um tratamento convencional, né? Agora, imagina um tratamento na casa espírita, onde você está trazendo um espírito com toda a sua história de muitas vidas passadas, com toda a complexidade envolvida nesse processo, outros obsessores, a ligação dele com o médium, a ligação dele com alguém da casa, tudo isso e o próprio livre-arbítrio do espírito. Então, muitas vezes, não se consegue, no primeiro momento, o resultado esperado, e é o normal, é o normal. É 30% a 40% de sucesso no máximo que você obtém em reuniões desse tipo. Mas aqueles outros que foram tratados foram colocados sementes ali que vão germinar no momento certo. Então, todas essas técnicas, esses processos que nós não conhecemos tão bem, ainda assim eles são efetivos, pelo menos para uma parte dos indivíduos, e outras serão efetivos mais à frente, né? Então a gente precisa, como isso aqui é um tópico muito importante, a gente comenta melhor na semana que vem, que já não fazia efeito. Hoje, sem uso dele, você vê a Laís dá um depoimento aqui, né? Quer dizer, o João Lucas ele usava uma medicação que foi perdendo o efeito ao longo do tempo. Isso acontece muito também, o organismo se adapta àquele medicamento, aí a alternativa é o quê? Ficar aumentando a dosagem, ou tentar trocar o medicamento. E hoje ele não está usando o medicamento e não está dando problema. Então, ou seja, é muito complexo, gente. Tanto o funcionamento da nossa psique quanto do nosso cérebro, os dois são complexos se você tentar olhar eles separadamente. Quando junta os dois, é complexidade versus complexidade. Então é algo muito difícil. O tratamento espiritual, eu fico imaginando, cara, um psiquiatra como o Dr. Arquimedes, por exemplo, o conhecimento e a conexão que ele tem que ter com espíritos ainda muito mais elevados do que ele, para que ele encontre as chaves, encontre os gatilhos que podem desencadear a melhora do paciente. Em alguns casos, ele vai ter um sucesso grande, que é o que acontece, inclusive, aqui, que vai acontecer.
Em outros casos, ele não vai ter esse sucesso, mas ele identificou pontos onde ele já pode colocar as sementinhas que vão produzir os seus resultados, mas ele tem esse entendimento que o tempo também é o, digamos assim, um colaborador nesse processo do tratamento. O tempo, ele faz parte do processo do tratamento. É muito difícil um tratamento que não necessite de um tempo para produzir o seu resultado. Tem que ter persistência, tem que ter disciplina, tem que ter uma série de fatores envolvidos nesse processo, e o tempo é fundamental para isso. A gente tem que entender, e esses espíritos de condição mais elevada entendem bem isso. Então, eles não ficam frustrados quando não conseguem aquela cura, alcançar o resultado esperado, porque eles compreendem que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Não há, de antemão, o conhecimento de que tal ou qual técnica produzirá um resultado X ou Y ou Z. Não dá para saber. Você tem probabilidades maiores ou menores de conseguir resultados, mas certeza você nunca tem. A certeza só virá depois, quando o paciente reagir ao processo que foi feito, né? Então, a gente vai, semana que vem, estar trazendo isso aqui e tentar explicar da melhor forma dentro das nossas limitações, tá, gente? Porque a gente conhece muito pouco dessas questões que, obviamente, mais à frente virão com mais detalhes para a gente em outras obras, outros livros. Nós vamos estar tomando conhecimento maior dessas técnicas utilizadas por essas entidades, o que é muito sério, diga-se de passagem, porque nós ficamos observando isso. Poxa, se esses espíritos conseguem utilizar essas técnicas tão sofisticadas para realizar as suas obsessões, as suas influências, as suas manipulações até de entidades para tentar nos atingir, a nossa necessidade de vigilância, de oração, de estudo, de fazer o bem, de ter um sentimento, tentar lutar para manter um sentimento elevado, não se abater, é fundamental, que é o nosso escudo protetor que nós temos, é esse, para fazer esse processo, tá bom? Então, nós vamos pausar aqui